A respeito do vovô Gepeto, fiquei pensando que o vovô Gepeto, conversei com o Matheus Arteus, aqui meu vizinho, que é luthier, e eu pensei e falei, poxa, se tivesse gravado essa conversa, daria um bom áudio, né? Então essa minha ideia de fazer um Pinóquio tem algumas características bem pessoais de contexto e símbolo, né? Eu pensei que o vovô Gepeto poderia ser um luthier. Falando com o Matheus, ele estava me dizendo, me mostrou algumas madeiras, dizendo que a madeira tem que ser musical, que a escolha da madeira. Então ele me mostrou algumas madeiras que ele tinha lá, segurou na mão, ele bateu, a gente colocou o ouvido do lado e viu assim, falou: perceba, esse som é grave. Olha como o som é grave. Aí pegou uma outra, o som, a madeira era seca, dura. Aí eu fiz a pergunta, ele falou: são as fibras da madeira. A madeira tem que ser musical. Então, isso é um conhecimento muito antigo, né, dos luthiers, que é passado de um luthier para o outro. Aí eu pensei, o Gepeto poderia ser um luthier. Ele está velho, ele é viúvo, provavelmente viúvo. Essas questões também a respeito do Gepeto, se ele foi casado, não foi, que seria interessante, uma ideia de uma madrasta. Quer dizer, o Pinóquio acaba indo embora por causa de uma madrasta. Então, eu imagino que as histórias do Saramago, onde os personagens são mais velhos e encontram um amor, eu acho que eu precisava investigar esse lado também. Mas o Gepeto, ele poderia construir instrumentos musicais e também, é lógico, por encomenda, fazer desde cadeira, cama, fazer objetos de madeira, claro. Mas a paixão dele é madeira musical. Isso vai fazer com que o Pinóquio fale. Então ele quer construir agora um boneco. Então as pessoas podem achar que o GP está um pouquinho louco, porque de repente um cara que é famoso por construir instrumentos assim raros, belíssimos, o som, ele é conhecido, ele já foi muito famoso como luthier. E ele está ali sozinho, pobre, e ele quer construir como um boneco, fazer companhia para ele como filho. Uma característica é que nós estamos na Renascença na Itália. Essa é a minha história, para ela dar certo, ela está na Renascença na Itália. E eu pensei assim, que pegou fogo no mosteiro e as pessoas acabaram, tem muita fome nessa época, e as pessoas foram lá para meio para saquear o mosteiro. E o Gepeto vai lá, só que todo mundo acaba pegando comida, aqueles miseráveis, aquela coluna de fumaça, né, no alto, e as pessoas, ele estava andando e as pessoas falaram, olha, o pessoal está indo tudo lá ver se consegue salvar alguma coisa, se pega alguma coisa que as chamas não consumiu. Aí ele chega lá, as pessoas pegam alimento, comida, ele está escolhendo algumas coisas assim, um bando de miserável. Aí ele olha uma madeira caída. Aí ele vai lá, pega a madeira, larga toda a comida, as coisas, põe nas costas e vem carregando. Aí ele vem andando e fala, nossa, aquele velho é louco, né? Vai levar esse pedaço de pau aí. Aí o que acontece? Eu tenho que entrar num outro detalhe. Essa madeira, ela foi preservada, ela viajou de navio e chegou ali. As madeiras da crucificação de Cristo, que onde crucificavam pessoas na época, eu fiquei imaginando, eles reaproveitavam a madeira para crucificar outras pessoas. Então, aquelas madeiras tinham essa utilidade. Mas digamos que a madeira do Cristo foi feita especialmente para ele, uma madeira nova, onde ele arrastou nas costas até o ponto onde ele seria de pendurado lá e pregado. E depois disso, essa madeira de alguma maneira entrou numa situação ali que ela foi quase amaldiçoada, porque essas madeiras de cruz eram reaproveitadas para crucificar novas pessoas. E depois, quando elas estavam muito velhas ali, era uma madeira maldita.
Então era meio jogada fora e os pobres acabavam pegando para aproveitar isso, e esses miseráveis. Então eu acredito que essa madeira de Cristo foi de alguma maneira identificada como a madeira da cruz. Ela acompanhou miseráveis ali que viram milagres serem feitos. E ela de alguma maneira chegou no tempo da Renascença na Itália, nesse mosteiro, e ficou lá, né? Algumas pessoas sabendo que era a madeira que veio de viagem. E nesse incêndio o Gepeto acaba por intuição pegando ela, levando, e ele bate o eixó, as ferramentas, o formão, para construir um boneco que venha a falar, que seria um milagre dessa madeira do Calvário. Segundo ponto é sobre a mentira. O Pinóquio começa a falar logo quando ele está sendo entalhado, ele está sendo terminado já o boneco. Ele dá as primeiras palavras, e pelo livro, o clássico do Pinóquio, ele é muito mal criado. Então a explicação para isso é que essa madeira da cruz foi amaldiçoada, ela é maldita. E isso faz com que o milagre de ela ter sido musical a ponto de falar e ter criado vida, o último toco. Essa madeira, eu acho que até essa história da madeira da cruz tem que ser trabalhada com muita importância. Tipo, a madeira era um tamanho, aí ela historicamente ela foi cortada, foi feita alguma coisa e outro pedaço maior. E quando ele estava no mosteiro, aquela viga lá em cima, ele olha para cima, está ainda em chamas e despenca o telhado. Cai meio por cima dele, ele meio se machuca. Aí ele olha aquele pedaço de pau que não é muito grande. É o último pedaço remanescente da cruz, da crucificação. E ele constrói o boneco. Então, essa madeira ela é maldita. Por isso, o Pinóquio é tão mal criado. Só que eu imagino que no decorrer da história do Pinóquio, da vida do Pinóquio, até ele se transformar no menino. Então, é a história das peripécias desse menino mal criado, que mente, e que a partir de um momento o nariz dele começa a crescer. Quando ele mente. Nessa história não tem nem o grilo falante nem a fada azul. É uma pomba. É uma pomba que aparece e uma luz que conversa com ele e que tenta colocar ele num caminho melhor. O que é ensinado na escola são parábolas de Jesus, parábolas bíblicas. Esse que é o aprendizado, não é? E daí o Pinóquio acaba, ao invés de indo para a escola, ele acaba se deixando levar pelos amigos que querem aplicar trapaças nos outros, né? E daí ele acaba sendo levado para ser exposto lá, e ele faz o primeiro milagre dele. Pinóquio faz milagre. É uma madeira milagrosa. Colocam a mão nele, alguma coisa assim. É uma paródia do milagre de Jesus. E o Pinóquio começa a fazer milagres. Só que é um santo milagroso, mentiroso. É um santo mentiroso. O Gepeto fica desesperado, sai atrás do Pinóquio. O Pinóquio desapareceu. E acaba indo para o mar. Não é? E ele é engolido pela baleia. Aí agora é importante a gente dizer o que é a Santa Inquisição nessa época, que vai procurando pessoas nos lugarejos para condená-los, julgá-los a bruxos, essas coisas assim, porque o Gepeto ele é meio acusado de ter feito um boneco
ter criado vida, então ele é acusado de feiticeiro, de bruxaria. A baleia, na verdade, é uma jangada enorme, cheia de papas, de cardeais do Santo Ofício para julgar, onde é feito o julgamento, a Inquisição é feita. Então, na hora que o Gepeto sai para o mar com o bote dele, ele encontra aquela nau eclesiástica cheia de velas, de cruzes, de instrumentos de tortura, e ele é pego e é reconhecido como o Gepeto, o homem que deu a vida àquele boneco que está saindo por aí contando mentiras e que faz milagres, que é fruto do demônio, né? Ele é um bruxo. E daí acontece que nessa hora da história, ele tá lá, preso lá, tá preso numa solitária, numa cadeia, que representa o interior da barriga da baleia. Do outro lado da história, o Pinóquio vê que os cruzados medievais, que é a função, né, de ser um cruzado, nesse período tiveram várias cruzadas. Uma das mais bizarras era a cruzada das crianças, que acreditava que as crianças inocentes conseguiriam libertar a Terra Santa do domínio dos mouros. Então o que acontece? O Pinóquio acaba se alistando nessa cruzada das crianças e vestindo armadura? Vestindo armaduras. Uma armadura de burro. De burro, que tinha armadura de cavalo, de cachorro. Então a gente olhar na história assim, tinha armaduras. Então armadura de burro. E ele vai liderando as crianças. A ideia não é dele. Mas vamos pensar que ele vai na frente lá e ele vai indo até os mortos. E acontece que tem uma chacina. As crianças são mortas pelos mouros e o Pinóquio de alguma maneira sobrevive e ele cai dentro da água. A armadura sai em pedaços e daí aqueles peixes, aquelas coisas vão meio conduzindo, a pomba voa no alto, assim, no espelho d'água, e os peixes vão conduzindo o corpo do Pinóquio, que está boiando, que é de madeira, vai boiando até chegar a bater no casco da jangada lá do barco da Santa Inquisição. E pegam ele e colocam, e ele é capturado. Nesse momento, o Gepeto é levado para ser julgado, né? Está sendo ali meio torturado, e dizem do que ele é acusado. Ele é acusado de dar vida a um boneco. E o boneco está lá. É a prova. Então, os cardeais dizem, então que mande entrar o boneco enfeitiçado. E na hora que ele está dentro de uma caixa, esse boneco está dentro de uma caixa, abrem a porta e batem com pedaços de pau, como se ele fosse sair dançando um boneco enfeitiçado. Sai uma criança. É o próprio Pinóquio, mas é uma criança agora. Com a mesma roupa, igualzinho. E ele vai em direção do pai que está ali num instrumento de tortura, abraça e fala, papaizinho, pai, eu me arrependo, eu fiz tanta coisa errada, pai. Né? E fala, eu sou um menino. Aí ele olha e fica encantado que ele tem braços de menino. Essa história ela é muito interessante porque um dos motivos principais do Pinóquio se sentir amado era que ele fosse um menino. E num boneco de pau e uma madeira tão odiosa, né? Com a madeira que serviu de suporte, mas que foi companheira, que acompanhou. Então ela acabou herdando essa possibilidade de milagre. Então agora ele se tornou uma pessoa boa, ele é um menino, né? E daí a Inquisição olha e vê assim, mas isso não é um boneco de madeira, isso é uma criança. Então as pessoas mentiram a respeito dele e soltam, eles vão até a margem assim,
da praia e soltam o Gepeto com o menino. E eles vão embora. Esse é o final da minha história de um Pinóquio feito com a madeira da cruz, da crucificação.